Muito bem. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Nós vamos começar agora a nossa segunda parte da nossa aula. Se você não viu a primeira parte da aula, por favor, assista de novo. Eu postei ali na minha página. Você tem um acesso lá, você pode dar uma olhada lá, tá bom? Então é importante que você dê essa recapitulada nesse tema, lembrando de que esse conteúdo é um conteúdo muito importante para a sequência das nossas aulas, principalmente na história mundial, né? É uma guerra que tem uma influência assim tremenda no aspecto econômico, no aspecto político, no aspecto social. Então, tanto é que ela marca assim épocas, né? Ela não é um divisor assim de períodos, mas ela também determina alguns pontos essenciais para o nosso conhecimento histórico. Perfeito? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos dar sequência a alguns pontos que ficaram para trás. Só recapitulando que eu comecei a falar com vocês na primeira parte, sobre as ações das potências do eixo, lideradas por Adolf Hitler, Mussolini e também Hirohito. Então, a Alemanha, a Inglaterra, perdão, opa, já estou com a Inglaterra na cabeça. A Alemanha, a Itália, isso aí, a Itália e o Japão, tá bom? Potências do eixo. E do outro lado nós temos os aliados, né? Inglaterra, aí sim a Inglaterra. A Inglaterra, a França e a Rússia, ok? Posteriormente, nós temos no ano de 1942 os Estados Unidos da América. Antes de dar sequência, eu tenho alguns vídeos para mostrar para vocês. Nós vamos tentar passar aqui, e se não der certo, eu vou usar uma outra técnica. Eu vou aproveitar que você está me assistindo e vou comentar um slide que que tem na internet, se você pode acessar na internet, mas eu quero compartilhar com vocês porque eu quero ir comentando algumas coisas sobre esse slide. É um slide muito interessante, tá? Não foi feito por mim, tá? Foi feito, acho que por um americano, não tenho certeza. E é um slide assim que exemplifica de maneira muito mais clara o que nós estamos falando para vocês, certo? Então, eu gostaria que nesse momento você prestasse atenção. Eu vou tentar projetar aqui no computador e depois nós vamos conversando ao longo dos slides, né? Ele vai acontecendo ali e eu vou mostrando para vocês, você vai conseguir visualizar como foi a guerra, né? Porque às vezes a gente fica só falando, e aí a pessoa não consegue mentalizar assim como realmente foi a guerra. E agora quando você olhar esse slide, você vai conseguir entender algumas coisas que eu mencionei na outra aula, entre elas a questão das duas frentes de batalha, tá? Que a Alemanha, ela estava na verdade, encurralada, né? Por seus inimigos principais. E nós vamos ver isso de maneira mais clara, de maneira mais dinâmica, nesse slide que eu quero mostrar para vocês. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, eu vou compartilhar a tela, e eu vou pedir para que você acompanhe o raciocínio disso que eu estou comentando com vocês, e nós vamos visualizar isso na prática. Aqui eu já estou visualizando, já estou compartilhando a tela com vocês. Nós vamos agora entender o que que o professor Saulo está dizendo em relação à movimentação das tropas. Esse slide é bacana por causa, justamente em virtude dessa movimentação das tropas. Então, eu quero que você observe, ó, aqui nós temos os países principais aqui, né? Nós temos a Alemanha, a França, a Inglaterra. E você pode observar que nós temos, então, toda, toda uma transformação da Alemanha. Vou dar uma pausa aqui. E de repente eu vou só dar uma conferida aqui no som, tá? Dar uma conferida no som para ver se vocês estão conseguindo ouvir direitinho os slides, tá? Que o slide ele tem um sonzinho bacana aqui que é legal você ouvir, tá bom? Não se preocupe, ao vivo é assim mesmo, né? Nós temos essa situação, mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui, só um segundinho, e nós já vamos voltar aqui para você entender mais ou menos como funciona o processo aqui, ok? Pronto, agora vai dar certo. Vamos voltar aqui na nossa aula aqui. Eu vou
para você conseguir entender o processo. Beleza? Então vamos lá. Voltando aqui. E agora vamos dar o play para você entender na prática como foi a guerra. Lembrando que para você entender é só você olhando o mapa mesmo, né? Então aqui ó, você tem a Alemanha virando nazismo, né? Saindo de um sistema político entrando para outro. E aí nós temos a Áustria, o Auschland, que eu falei para vocês, né? Região dos Sudetos, ali na região da Tchecoslováquia, você pode observar, tá? E aqui a conquista de todo o território. Nós temos mais um processo de expansão aqui, tá? Muito bem. Nesse momento aqui, pessoal, vou dar uma pausa aqui no vídeo, tá? Vou dar uma pausa para você entender como é que acontece esse processo aqui. É nesse momento, de acordo com a última aula que nós vimos, que acontece o chamado Pacto Germano-Soviético, ou Ribbentrop-Molotov. Como eu falei na última aula, você pode ver que todas as ações de Hitler, elas estão indo em direção à União Soviética, ou à Rússia. Tá bom? Então, em nenhum momento você tem uma ação de Hitler em relação à França e à Inglaterra. Por isso que é importante esse mapa, para você ver de maneira prática como as tropas elas estão avançando dentro desse processo. Tá bom? Agora, olhem só o que vai acontecer. E outra coisa, a declaração de guerra, ela acontece nesse momento. Porque até então, lembra que eu falei para vocês que Hitler ele ia agindo e não ia acontecendo nada. Tá? A Inglaterra, a França não faziam nada. É a história da política dos covardes. Eles estavam de braços cruzados, sem fazer nada. E agora você pode observar que nós temos então uma movimentação aqui de Hitler. Agora observe só no mapa. Eu vou ficar muito quieto para você olhando no mapa o que vai acontecer. Estão vendo? Esse é o barulho dos Panzers. O barulho das Luftwaffes, né? Os aviões carregavam as bombas aéreas. Mais os Panzers. Ok. Muito bem, vamos dar uma pausa aqui. Eu quero comentar uma coisa com vocês aqui agora. Bom, pessoal, eu estou indo devagarinho, a gente batendo um papo aqui sobre a guerra. Vocês viram o que é que aconteceu aqui? Você tem aqui uma linhazinha, tá? Ó, essa linha que abriu aqui embaixo, que passou agora há pouco, era uma linha conhecida como a linha de Maginot, tá? Lembra que eu falei antes para vocês que Hitler, melhor, a Inglaterra e a França estavam esperando Hitler de uma forma e ele veio de outra? Então, Hitler, ele não enfrentou essa linha de Maginot porque ele entrou aqui pela região da Bélgica, Normandia, aqui, ele entrou por essa parte de cima aqui, pela região da Bélgica, perdão, os famosos Países Baixos, né? Então ele contornou por aqui, por esse território. E aí ele conquistou o norte da França. Como você tem a imagem aqui, ó, você pode observar o norte da França com a bandeirinha de Hitler. E o sul da França, você ainda tem, pode ver que ela está ainda meio que laranja aqui, né? Está meio escurinho. Por quê? Porque nós temos um grupo de pessoas que fugiu para cá, liderado por Charles de Gaulle, né? Ele fugiu para essa região aqui. E eles estavam fazendo a resistência ainda do território. Mas aí vem uma pergunta de um aluno que falou assim, professor, por que então Hitler não conquistou toda a França e depois ele partiu para a Inglaterra? Por um motivo muito simples, porque o grande objetivo de Hitler nesse momento, já que ele conquistou a França, conquistou Paris, lembra que eu contei na última aula que ele tirou foto? Você pesquisou na internet para foto de Hitler em Paris? Você vai ver lá, tem uma foto, pode ir lá. Se você não pesquisou, pesquisa. Você vai ver uma foto de Hitler lá. Mas aqui, nesse momento, eu achei bacana, por quê? Porque esse grupo aqui estava, digamos assim, defendendo a França com unhas e dentes aqui. E Hitler, então, fez como se fosse uma base, um trampolim, para então chegar na Inglaterra. E aí lembra que eu falei para vocês qual é o problema na Inglaterra para Hitler? A Inglaterra era uma ilha. A Inglaterra era uma ilha. Então, para você chegar na Inglaterra, você necessita, por exemplo, o Blitzkrieg, que nós mencionamos no último aula, não funcionaria aqui. Não funcionaria. Por quê, professor? Justamente porque primeiro iam os aviões, depois iam os Panzers e por fim ia a infantaria. E na Inglaterra dá para fazer? Não.
Por isso que a batalha na Inglaterra foi batalha aérea. Os Luftwaffes contra os aviões da Força Aérea Real Britânica, ok? E é isso que está acontecendo aqui. É nesse momento que você vai ver na imagem que acontece, então, o ataque aéreo, ok? Muito bem. Muito bem. Agora, nós vamos para uma outra situação. Qual é a situação? Primeira coisa que nós temos que entender. Com a derrota de Hitler na Inglaterra, você pode ver que a Inglaterra não mudou de cor. A Inglaterra continua com a sua cor original. A França está dividida praticamente. A União Soviética, e aqui entra o diferencial no mapa, e aí entra a continuação da nossa aula de ontem, a segunda parte. Ela acontece justamente com o quê? Com a quebra do Pacto Germano-Soviético de Hitler. Então, Hitler, vendo que ele não conseguiu atacar a Inglaterra, em vez dele terminar o que ele começou na França, ele resolveu, ou os olhos dele se voltou para a Rússia. Esse era o sonho de Hitler, conquistar a Rússia também. Só que a Rússia tinha um problema. Qual é o problema? Era o tamanho do seu território. Era um território muito maior que a Inglaterra, 3, 4 vezes, 5 vezes maior que a Inglaterra, maior que a França. E Hitler, ele, ao quebrar o Ribbentrop-Molotov, ou o Pacto Germano-Soviético, ele decide, então, colocar as suas tropas, boa parte das suas tropas, direcionadas para atacar Moscou. E lá em Moscou nós temos quem? Nós temos Stalin. E aí o que acontece, pessoal? Bom, acontece, então, uma das maiores batalhas que nós temos na Segunda Guerra Mundial. Tanto é que você tem uma atividade aí que eu passei para vocês, para os alunos do nono e do terceiro ano, que falava justamente sobre isso. E falava sobre a Batalha de Stalingrado. De Stalingrado. E essa batalha, pessoal, ela só teve o sucesso por quê? Porque Stalin utilizou uma tática de guerra chamada Operação Barba Ruiva. O que era essa Operação Barba Ruiva? A Operação Barba Ruiva era o seguinte: as tropas alemãs, quando começaram a entrar dentro do território russo, como você pode ver aqui, ó, esse é o território russo, eles começaram a entrar. E conforme eles iam entrando, primeiro que era inverno, né? Era um mês frio, então era difícil de atacar. Segundo, os mantimentos demoravam para chegar. Então, o que eles utilizavam, as tropas de Hitler? Quando eles atacavam as cidades que estavam ali próximo, eles procuravam pegar todos os suprimentos que tinham nas cidades. Stalin, sabendo disso, que também era um estrategista, também Stalin, o que ele faz? Ele decide, então, tirar todos os suprimentos das cidades, inclusive as pessoas que lá estavam. Ele esvazia as cidades. Ele não deixa ninguém na cidade. Tira todo mundo de lá. E ao tirar todo mundo de lá, todos os suprimentos, tudo que fosse possível ser utilizado para se alimentar, ele faz com que o povo recue em direção a Moscou. Um recuo estratégico antes das tropas de Hitler chegar, óbvio, né? Eles não fazem isso ao mesmo tempo. Isso é antes. Então, quando ele descobre que Hitler quebra esse pacto, ele utiliza essa técnica, essa tática de guerra para recuar, para enfraquecer de maneira natural o inimigo, fazendo com que Hitler pegue os soldados e o nosso amigo Stalin fortaleça os seus soldados para atacar na hora certa. Lembra aquela história, eu vou atacar na hora certa? É nesse momento. Stalin utiliza essa técnica. Eu vou utilizar a técnica de atacar no momento exato. E diz a história, então, que as tropas de Hitler vão avançando, e conforme vão avançando, os problemas vão surgindo,
vão passando para Hitler a situação. Hitler não avança, não recue, avança. Nós nunca perdemos por terra, já perdemos uma batalha aérea, não vamos perder por terra, vamos avançar. E ele continua avançando, avançando, avançando. Até que o embate final foi na Batalha de Stalingrado. Por isso que a Batalha de Stalingrado tem essa importância, meninos. Porque foi o momento em que, um pouquinho antes de Moscou, tanto é que essa cidade recebe o nome de Stalingrado, em homenagem a Stalin, né? Stalingrado, tá bom? E aí nós temos a batalha. E aí há controvérsias, né? Porque o maior número de mortos na Segunda Guerra Mundial, depois da bomba atômica, né? Ou se somar junto com a bomba atômica, que foi um, uma arma assim super poderosa, que não havia necessidade, né? Vocês vão ver no material que eu quero mostrar para vocês. Mas aqui nós temos o seguinte, pessoal, nós temos então, diz alguns autores, né, que essa batalha de Stalingrado morreram num dia só. Eu acredito que não, mas tem livros que afirmam que num dia só morreram mais de 10.000 pessoas num dia só. Tamanho era a carnificina que foi essa batalha. Mas, terminando essa parte, o que acontece? Os russos vencem, e os russos vencendo, eles se fortalecem, eles se organizam, e os soldados de Hitler, então, começam a recuar, né? Numa batalha, você sabe quando você está perdendo, você começa a recuar. Só que ao mesmo tempo que Hitler estava lá no Oriente, lutando contra os russos, ele começa a sofrer um contra-ataque da Inglaterra, tá? Liderados também pelos Estados Unidos da América. É nesse momento que entra os Estados Unidos. Os Estados Unidos entra por quê? Porque lá no Pacífico, na batalha lá do Japão, nós temos então um ataque, uma base naval de Pearl Harbor, que era como se fosse um porto, uma base dos norte-americanos, em que foi atacado, e com isso fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra. Um aluno perguntou para mim, professor, por que os Estados Unidos não entrou antes? Por que não entrou antes? Uma boa pergunta, né? Então eu lanço para você. Por que não entrou? Aí você pode pensar, professor, não sei. Então já te respondo. Sabe por que os Estados Unidos não entrou? Primeiro, estava numa crise, a crise de 29. Segundo, os Estados Unidos, assim como na Primeira Guerra Mundial, era o grande financiador da guerra, principalmente para os países aliados. Então, quando você está numa guerra, você não se preocupa com mantimentos, você não se preocupa com produção. A tua única preocupação é com a batalha. Lembre-se, meninos, eu não trabalho com a ideia de decoreba, eu trabalho com a ideia de você entender utilizando a lógica. Então, a lógica aqui é o seguinte: os Estados Unidos era o grande fornecedor da guerra. Então, para eles não era negócio entrar numa guerra. Tá? Terceiro, e havia um aspecto social na guerra. Então, os Estados Unidos, como perdeu muitos soldados na Primeira Guerra Mundial, eles não queriam envolver pessoas em batalhas novamente. Porém, o ataque da base naval faz com que crie-se um ambiente, um clima de revanchismo perante a morte de soldados americanos lá na base de Pearl Harbor. E é aí que você tem, por exemplo, filmes que retratam esse momento, né? Inclusive um filme chamado Pearl Harbor, né? Que é interessante, né? Você que está estudando para o vestibular, assista esse filme, que bota a visão americana para esse ataque japonês, certo? E aí, os Estados Unidos estão declarando guerra para o Japão, automaticamente está declarando guerra para os países do eixo. E aí começa então a estratégia de como ajudar os países aliados. Por quê? Porque se os países aliados perdessem a batalha, consequentemente, os Estados Unidos iam perder um baita do mercado consumidor. Então, aí entra a necessidade de ajudar, né, dentro de uma perspectiva americana, ajudar esses países para que eles possam, então, se reorganizar e não possam perder essa batalha. E aí nós temos, então, um encontro do presidente norte-americano com o primeiro-ministro inglês num navio chamado navio Príncipe de Gales, aonde eles traçam, então, esse objetivo de resgate. Por isso que você tem esse barulho de barcos, né? Porque a estratégia foi justamente o quê? Começar pelo norte da África. E você vai ver agora como eles traçam essa rota para resgatar, então, reconquistar o lado ocidental da Segunda Guerra Mundial. Ok? Olha só o que vai acontecer. Vamos lá.
Muito bem, pessoal. Vou dar uma parada aqui mais uma vez para passar algumas informações para vocês. Estou indo devagarinho, mas a gente batendo um papo aqui. O vídeo vai ficar um pouco longo, pessoal, mas a ideia é justamente para que você aprenda, pessoal. Não adianta a gente fazer uma coisa curtinha e aí cortar um monte de coisa. Aí eu sei que fica meio complicado, mas a ideia é que você entenda o que eu estou falando. Olha só, duas informações rápidas para você. Primeira delas, curiosidades, né? Nós temos ali no norte da África, pelo deserto, e é nesse momento que surge a história do Fusca. Conhece o Fuquinha, o famoso Fuquinha? Então, o Fuquinha foi utilizado para guerrear nessa batalha aqui. Tá? Então, uma curiosidade, se você quiser entender um pouquinho mais da história do Fusca e como ele foi utilizado na guerra, você vai encontrar essas batalhas, tá? Lideradas por um general chamado Montgomery. Tá? E aí você tem, então, um resgate então, do norte da África. Então, eles começam por ali. Segunda informação importante, pessoal, na Itália. A Itália, então, ela é reconquistada. Nós temos aqui, você pode ver que a bandeirinha dos Estados Unidos está envolvida ali e foi passada uma linha ali. É nesse momento que nós temos, então, a participação do Brasil. Só que o Brasil não está nessa slide aqui, até porque não foi feita por um brasileiro. Se eu tivesse feito o slide, eu teria colocado a bandeirinha do Brasil nesse momento ali, porque o Brasil, então, ajuda os aliados, né, nesse resgate do território. Aí entra uma pergunta, professor, por que, que o Brasil entrou na batalha? Por que, que ele não entrou antes? Né? O aluno deve estar pensando, por que, que não entrou? Vários dos motivos são colocados. Primeiro que no Brasil, nessa época, quem é o presidente do Brasil nessa época? Quem estava mandando no Brasil? Quem era o responsável político pelo Brasil? Quem? Vou botar um tempinho. Sabe quem é? Nós estamos falando do ano de 1942. Se é no ano de 1942, isso mesmo. Nós estamos no Estado Novo. Estado Novo de quem? Vargas. Veja, eu já estou unindo os dois conteúdos numa ideia só. Tá? Você não pode desassociar a história geral da história do Brasil. Existem momentos que essas histórias elas se encontram e é nesse momento que essas histórias se encontram. A história do Brasil se une com a história geral. Quando Getúlio Vargas, então, manda a FAB, Força Aérea Brasileira, e a FEB, Força Expedicionária Brasileira, para a Segunda Guerra Mundial. Por quê, professor? Por um motivo muito simples, para ajudar os Estados Unidos, que os Estados Unidos estava pressionando o Brasil para que o Brasil se posicionasse de que lado está, porque até então o Brasil estava neutro. Para responder a tua pergunta anterior, o Brasil estava neutro. Nós estávamos em cima do muro. Por quê? Porque Getúlio Vargas utilizava um estilo de governo mais parecido com os fascistas do que com a democracia americana. Só que ao mesmo tempo que ele tinha essa dualidade de governo, ele também tinha um aspecto econômico, porque ele ganhava dinheiro com os Estados Unidos, comercializando com os Estados Unidos. E os Estados Unidos pressiona Vargas. Vargas, e aí, de que lado realmente você está? Se posicione. E aí Getúlio Vargas, então, vendo a situação, não tinha outra alternativa e se decidiu para estar do lado dos Estados Unidos, enviando então as suas tropas, colocando o Brasil à disposição dos países aliados, ok? Então é nesse momento. Detalhe, pessoal, não estou trabalhando com datas, mas eu sei que as datas são importantes, mas você tem que entender os fatos, tá? E eu estou mostrando os fatos para vocês entenderem, tá bom? Depois nós vamos para as datas específicas. Perfeito? Vamos continuar então? Olha o que acontece na sequência. Trancou?
Muito bem, pessoal, vamos lá. Último detalhe aqui, ou últimas informações para nós entendermos o que está rolando aqui na guerra. Primeira coisa que nós temos que entender, vocês viram aqui nesse momento, aqui, mostrando aqui, ó, olha o meu mouse aqui onde está, que nós estamos vendo aqui o norte da França, perdão, o norte da França sendo reconquistado. Esse norte da França sendo reconquistado é chamado de o dia D, ou o dia da virada. Na verdade, o dia da virada já aconteceu antes, quando eles já tomaram o norte da França, o norte da África, perdão. Agora, aqui, 6 de junho de 1944, representa o dia oficial, né, que é os Estados Unidos recupera um dos seus aliados na batalha, ok? Então, é interessante aqui, algumas curiosidades nesse momento, pessoal, que eu até comento com alguns alunos, né, que gostam de jogar videogame, principalmente esses que são produzidos pelos Estados Unidos da América, que você pode observar uma coisa, todos não, a grande maioria desses jogos americanos que nós temos, ele começa com uma praia. Pode ver, eles estão dentro de um barco, né? Eles estão dentro de um cargueiro, e aí eles, dentro desse cargueiro, então eles desembarcam numa praia, e aí começa então a batalha, começa o jogo por ali, ok? Normalmente, 90% dos jogos de guerra, Call of Duty, Medalha de Honra e outros que você tenha mais aí no mercado, começa num mar, começa numa praia, chamada Praia da Normandia. Essa Praia da Normandia é onde você tem aqui esse momentinho aqui de resgate, então, dessa região, a região da França, ok? E aí começa, então, todo aquela história de resgate do território que você já sabe como é que funciona a partir dos jogos, beleza? Então, vamos lá. Ou começa por ali, ou começa pela África, tá? Então, são duas formas de começar o jogo, beleza? Então, essa foi a dica que eu estou dando para você aí, para você que gosta aí de videogame aí, beleza? Outro ponto que você temos que destacar também é lá na Rússia, nós temos então as bandeirinhas, você pode ver aquilo que eu falei para você, né? As bandeirinhas da União Soviética estão se reorganizando, estão encurralando Hitler. Veja, o medo que ele tinha no início da guerra está acontecendo agora. Ele está sendo encurralado. E você vai ver isso agora nos vídeos. Muito bem, pessoal. Tem mais uns tiros aqui. Ó, e aí? Quem consegue chegar em Berlim primeiro? Os russos ou os Estados Unidos? Você acha que chegou? Muito bem. Aí está caindo o nazismo, 1945, quando os nossos amigos russos chegam em Berlim e acabam com toda a base do nazismo. Só que detalhe, Hitler se matou, né, se suicidou, e aí nós temos então o restante da história que você já sabe o que acontece, né? Quais são as consequências dessa atitude, professor? As consequências você já sabe, um mundo praticamente dividido e aí começa uma nova história, uma nova etapa pós a Segunda Guerra Mundial, né? Pós a rendição da Alemanha, nós temos então uma nova forma política, geopolítica do mundo, né?
entre capitalismo de um lado e socialismo, comunismo do outro. Mas isso é um próximo assunto que nós vamos falar mais adiante. O interessante aqui é o seguinte, pessoal, ainda está faltando falar um pouquinho sobre a bomba atômica, né? Que o Japão, no caso aqui, nós estamos falando da Alemanha e da Itália, né? Mussolini que foi preso ali, foi julgado, inclusive foi enforcado. Se você digitar na internet também, você vai ver lá fotos de Mussolini enforcado. Você vai ver lá que existem algumas imagens, né, que eles tentaram mostrar desse momento importante também da história. Então, Mussolini foi encontrado, Hitler não, né? Hitler você não sabe onde foi parar o corpo dele e também da sua esposa. Mas tem um outro ponto também que nós temos que destacar, que o Japão continuou a batalha, o Japão ainda estava no conflito, e diz a história que iria se render, porque ele não ia aguentar sozinho essa batalha. Inclusive, alguns comentários já estavam até marcando a data da rendição do Japão, e os Estados Unidos, então, decidem mostrar o seu poder, o seu domínio, a sua forma de agir, e eles decidem, então, colocar lá não somente uma bomba, mas duas bombas. Duas bombas. A bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki. Eu ia passar um vídeo para vocês, mas eu vou parar por aqui, porque esse vídeo contava um pouquinho a história da bomba atômica, muito legal. Mas para não ficar pesado e longo o vídeo, que já está longo, que é uma aula de 40, 45 minutos que nós estamos fazendo aqui, para que nós possamos então entender um pouquinho, pessoal, essa Segunda Guerra Mundial, os pontos mais importantes dessa guerra, ok? A minha ideia aqui era justamente fazer um mini resumo para vocês do que foi essa Segunda Guerra Mundial, para você ter uma base. Beleza? Então, dúvidas, podem perguntar para mim lá aqui nos comentários aqui do YouTube, ou você pode colocar lá onde eu coloquei as atividades para vocês, beleza? Lembrando que esse vídeo foi feito especialmente para vocês que estão aí estudando no estado, que estão sendo guerreiros, não é fácil você aprender dessa forma, né? Mas foi a forma que eu encontrei, pessoal, de passar o conteúdo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa estamos aí, beleza? Que Deus abençoe cada um de vocês e um grande abraço e até a próxima.